Então, eu pediria a Divaldo agora que fizesse a apresentação do Maurício, né, que está aqui conosco, e também os avisos que se fizerem necessários. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. A partir de hoje, nas reuniões de quinta-feira, eu não proferirei mais palestra. Dedicaremos todo o tempo para perguntas e respostas. Mas hoje gostaria de lembrar do nosso Natal. O Natal está aproximando-se e nós continuamos distribuindo listas para granjear-se os recursos para a nossa distribuição de 5.000 cestas durante a semana de Natal. Aqueles que desejarem cooperar e que ainda não estão engajados, podem procurar a nossa irmã Iraci, aqui, ao término da reunião. Também gostaria de lembrar aos que estão matriculados no projeto Manuel Filomeno de Miranda, para o nosso encontro de sábado. No nosso encontro de sábado, está sendo encerrado o estudo de Nos Bastidores da Obsessão. Assim estamos relembrando, dando continuidade aos nossos labores. E hoje tivemos uma grande surpresa, o nosso Maurício Virgens, um trabalhador da nossa amada doutrina. Eu conheci o Maurício jovenzinho, ele continua mais ou menos jovem, quando ele frequentava a nossa juventude. Passaram os tempos, e certa feita, não há muito, em nossas atividades europeias, realizávamos um seminário na Suíça, e de repente aparece-me o Maurício, agora um homem, um cidadão, que é cantor de ópera. Estava residindo na Alemanha, em Colônia, fazendo parte da equipe de cantores internacionais. Mais tarde encontramos-lo em outras cidades e, a partir daí, ele era contratado especial para as nossas atividades, tanto de divulgação na Suíça como na Alemanha. Já no programa, ele estava deleitando-nos. Íamos tentar fazer hoje uma surpresa, mas os técnicos de auditório, de som, falaram-nos de muita dificuldade, que seria necessário antes ensaiar. Eu fico impressionado com isto. Eu, que não sou cantor, de improviso, canto sem qualquer problema. Mas esta gente é tão complicada que tem que ensaiar. Mas ele está ameaçado de cantar no próximo sábado, com música, com acompanhamento, com microfone, sem microfone. Esta salinha de nada, Maurício cobre com um sorriso. A doce voz do Maurício é tão bela, realmente, que nos embriagará de alegrias. E na nossa palestra de sábado, nós o convidamos desde já, e a todos, para ouvirmos esta grande canção da alma baiana. Para mim, sempre que estive pela Europa, até o começo da epidemia, da pandemia, nós contávamos com Maurício anualmente. E ele passou a fazer parte do nosso programa com um grande número de 12 países que nos acompanhavam nas diferentes palestras. Então, Maurício está de volta à casa. A casa é sua. No sábado, teremos pelo menos cantando 2 canções. Porque se ele não cantar, eu canto. E vai ser uma tragédia. Mas eu quero dar uma pequena nota. O mês de outubro é muito significativo para nós espíritas. Já falamos sobre o dia 3, data de nascimento de Kardec, o dia 4, desencarnação de São Francisco, e o dia 9 de outubro de 1861. Aconteceu um grande fenômeno em Barcelona, envolvendo para sempre o nome do Espiritismo. Nessa data, foram queimados 300 livros na esplanada de Barcelona, sendo o penúltimo ato de fé apresentado pela Igreja Romana, que proibiu a entrada desses livros, que foram adquiridos por Maurice Lefebvre,
que mantinha uma livraria na cidade, e, sendo amigo de Kardec em Paris, ele comprou 300 obras, não somente do codificador, para poder redistribuí-las pela Espanha. A Espanha é o segundo país do mundo que mais contribuiu no século XIX para a divulgação do Espiritismo. As obras de Kardec foram imediatamente traduzidas e, apesar da intolerância religiosa, o Espiritismo floresceu tanto em Barcelona, na área em litígio, como em todo o país, apresentando-nos médiuns notáveis, quais Miguel Vives e Vivi, Amália, Domingos Soler, que nos apresentou memórias do Padre Germano. Então, não podíamos deixar passar essa data do Auto de Fé, porque o Dom Antônio Palau e Tremens, que foi o bispo, produziu em Kardec um grande prejuízo econômico e moral. E Kardec quis apresentar às autoridades, exigindo que fossem pagos todos os valores aplicados e também o auto de fé fosse deixado para trás, porque no século XIX já não era possível intolerância religiosa. Mas os espíritos aconselharam a Kardec não fazer nada. Isso seria a maior propaganda, e de fato foi mesmo. Logo depois, Dom Antônio desencarnou, porque a vitória da vida é a morte. Ninguém escapa do guante abençoado da libertadora. Desencarnou e, numa comunicação fantástica em Paris, ele pedia perdão, arrependia-se, e a divulgação da Espanha ganhou seu objetivo. Curiosamente, numa das minhas viagens a Uberaba, desde 1955, estando Chico Xavier, a partir de 59, lá em Uberaba, conversava eu com um sacerdote católico, que era um sacerdote curioso. O seu bispo de Uberaba era muito intolerante, perseguia o Chico, falava mal do espiritismo, e Dom Carmelita era verdadeiramente espírita. Quando as pessoas iam confessar-lhe e falava sobre paranormalidade, ele mandava imediatamente para o centro espírita, dirigida por Emanuel Chaves, e falava assim: diga que fui eu, o padre Carmelita. Mais tarde, numa conversa muito querida com o Chico Xavier, e posteriormente com a médium Ivone Pereira, vimos descobrir que o padre Sebastião Carmelita é a reencarnação de Dom Palau. Em 1861, ele queimou os livros espíritas. E mais tarde, a partir de 1958, ele era o padre espírita. Só não tirou o hábito por causa de sua mãe. Ele se tornou padre para poder atendê-la e logo depois desencarnou, depois de deixar uma correspondência muito bela com a médium Ivone do Amaral Pereira. Então, somos hoje o fruto do ontem e seremos amanhã o fruto do hoje. Passemos agora às nossas perguntas. Então, vamos aqui uma pergunta para a professora Clésia. Professora, como foi o início do projeto educacional da Mansão do Caminho? Bom, começou com Divaldo, na década de 50, quando ele, através da Escola Jesus Cristo, ele ensinou com caixas de maçã, ensinando e alfabetizando as crianças, que nós sabemos porque ele mesmo conta. Hoje, a Mansão do Caminho é esse complexo educacional que abrange crianças de 3 a 4 meses até 18 anos. Então, cresceu de uma forma assustadora, da década de 50 até agora. Obrigado, professora. Divaldo, nós temos alguns médicos aqui na plateia, então vou fazer uma pergunta a respeito do assunto de saúde. A Silvia que nos pergunta: gostaria de saber sobre a importância dos profissionais da saúde no plano espiritual. No plano espiritual, são preparados os co-criadores com Deus. E na arte sublime da medicina, desde Hipócrates, 400 anos antes de Jesus, na Grécia,
surgia um dos maiores equipamentos para tornar a criatura humana feliz. Mas não também somente a criatura humana, as criaturas viventes, animais e seres humanos. A medicina, a partir das velhas superstições, passando por este homem extraordinário que foi Hipócrates, o pai do juramento que todos os médicos fazem ao receber o seu diploma e, no passado, ao receberem um anel com uma linda pedra verde, esmeralda, traduzindo o dom da saúde. Os médicos são grandes colaboradores da vida espiritual, sejam encarnados ou desencarnados. A eles é atribuída uma das mais elevadas funções: prolongar a vida, torná-la factível de ser vivida, diminuir as angústias, participar do sofrimento alheio. Numa síntese, nas palavras de Bezerra de Menezes, médico, quando encarnada no Rio de Janeiro, é aquele que não tem direito a ter direito sobre o seu tempo. Ele está sempre às ordens daqueles que necessitam, dos enfermos, dos aflitos, dos necessitados. Assim são vistos no mundo espiritual como verdadeiros missionários, cuja responsabilidade na Terra é muito grande e de cujo conhecimento terão que dar conta. Professora, a adolescência é um período difícil e de descobertas. Como mostrar ao jovem o quanto o contato com a doutrina espírita pode ser positivo? Na Mansão do Caminho, no colégio, na educação da mansão, nós não trabalhamos religião. O Estado não obriga, é laico, e nós não trabalhamos. Mas toda a nossa grade curricular da educação é baseada nos princípios de Jesus, nas leis morais. Existe um projeto na educação que é um salto para o futuro. E esse salto para o futuro trata justamente disso, dessas leis morais, que é o que ele ensinou na Terra, o Jesus. A fraternidade, o amor, o respeito. E no Colégio Nilson de Souza Pereira, do ensino médio, nós temos 2 matérias que fazem parte da grade curricular que trata bem desse assunto. Constelação Familiar, que foi um livro escrito por Divaldo, através de Joana de Ângeles, um dos primeiros livros que trata sobre constelação familiar, porque hoje existem vários cursos sobre constelação familiar, que faz parte da projeto de vida, da matéria projeto de vida. E ética e pluralidade cultural, que também nós tratamos dessa parte religiosa, não é da parte espírita, da religiosidade do jovem. Uma coisa que depende muito da família. A família que ensina desde antes, quando o jovem ainda não tem o livre-arbítrio, o que é religiosidade, através do exemplo. Porque existe muita gente que diz: eu sou espírita, meu filho não me segue. Não segue por quê? Porque ele não entende. Às vezes, a mãe, o pai vai para a igreja protestante ou qualquer outro tipo de religião e chega em casa, não tem aquele comportamento que deveria ter, que a religião ensina, seja ela qual for, espírita ou não. Então, nós não temos assim uma disciplina espírita, kardecista. Nós somos cristãos, nós temos. Todos os nossos alunos não têm nenhum espírita, para dizer. Os funcionários da educação, na maior parte, não são espíritas, mas têm um comportamento espírita, porque segue a doutrina do Cristo, que é da dignidade, da decência, e formamos cidadãos. Eles entram um pouco desavorados, quando entram logo, principalmente o jovem adolescente de 14 anos, dá um pouco de trabalho, porque eles vêm com ideias marxistas ou diferentes do que nós ensinamos aqui. Mas nós pautamos por essa doutrina cristã,
que são os ensinamentos de Jesus. Obrigado, professora. Divaldo, uma pergunta de Alain. Pode um espírito no formato de ovoide obsidiar a um encarnado? Sem a menor sombra de dúvida. Obsidiar significa insistir, permanecer ao lado, mudar o comportamento. E como nós sintonizamos pela lei das afinidades com os espíritos, de acordo com a nossa conduta, atraímos aqueles que estão no mesmo grau do nosso temperamento e da nossa vibração mental, moral, seja um ovoide, ou seja simplesmente um espírito perturbador, e ele passa a nutrir-se das nossas energias num fenômeno muito comum de vampirismo, como também interfere em nosso comportamento emocional, no nosso pensamento, dando-nos ideias perturbadoras, negativas, agressivas ou depressoras. Desta forma, esses espíritos influenciam nós de maneira negativa, quando maus, e de maneira positiva, quando bens. Também podemos dizer que é uma obsessão sublime. Santo Agostinho escreveu esta frase maravilhosa: nada mais extraordinário do que a paixão por Deus. O caminho desta paixão e a vida diante dessa paixão é uma obsessão, é uma fixação mental positiva. A palavra passou a ter um sentido pejorativo, porque é muito mais fácil encontrarmos um apaixonado pelo mal, pelo instinto, pelo gozo, pelo prazer, do que alguém com característica de sublimação, apaixonado pelo reto, pelo nobre, pelo estético, pelo belo, pela plenitude. Professora, como o Espiritismo pode ajudar o jovem a resistir bravamente aos convites do mundo, sem se deixar desviar de sua verdadeira missão? O exemplo. Eu acho que o exemplo da família, o exemplo do lugar onde ele aprende, onde ele estuda, os professores, o que transmitem para eles, porque hoje o jovem está um pouco perdido. Depois dessa Covid, principalmente, o que nós temos no colégio de meninos com depressão, tentando o suicídio. E a Mansão do Caminho dispõe de uma forma espetacular, porque nós detectamos que o menino está com esse sintoma, com depressão, tentando suicídio, e nós temos aqui a equipe de psicólogos e de psiquiatras. Encaminhamos para o grupo de psicólogos, ele é tratado aqui mesmo, dentro da Mansão do Caminho, e o psicólogo encaminha para o psiquiatra. Então, ele vê que nós, os espíritas que trabalhamos aqui, temos uma conduta diferenciada. Não isolamos o adolescente que está com dificuldade, que está doente. Então, ele deixa de ir para o bacanal, para o paredão, ele mesmo deixa de ir, porque ele sente que a necessidade que ele tem, o que ele aprende aqui dentro, são outros valores, e segue outros valores. Nós temos criança de 3 anos, ou de 1 ano, que os pais frequentam o paredão, aqui na nossa Mansão do Caminho, e levam os filhos, para que eles também passem a noite com eles, que eles não têm onde deixar. O menino chega pela manhã, fica querendo deitar, dormir fora de hora, porque ele é acostumado ao paredão. Mas nós não deixamos, dentro daquele projeto, o salto para o futuro, toda a educação, desde a creche até o curso de ensino médio, tratamos desses assuntos de solidariedade, de perdão, de crescimento espiritual, o que é que você tem que crescer, por que você vai ser um cidadão, qual é o objetivo de sua vida. Faça sua análise, quem sou eu, para onde vou, o que é que quero. São os ensinamentos que Divaldo nos passa e que nós também transmitimos para os nossos adolescentes. Os nossos professores seguem religiosamente
com muita dignidade os ensinamentos da nossa casa. Embora não sejam escolhidos os professores espíritas, são educadores de outros colégios grandes da cidade, do Anchieta, de São Paulo, do Pan-Americano, e se adaptam ao nosso trabalho aqui. Faz fila, tem dignidade com os professores, respeitam, não debocham. Em sala de aula não desrespeitam, porque nós tomamos logo atitude. Eu sou um pouco séria nesse assunto, porque eu acho que o adolescente depende muito do educador. Deveria depender da família também, mas, às vezes, a família hoje está meio desregulada, não está muito sintonizada com o querer ter filho. Às vezes não querem, a gente chama os pais para conversar com aquele menino que não é um bom aluno, que está com alguma coisa. Não sei por que ele está aqui na Terra, eu não pedi para ter filho. Nunca ninguém pediu para ter filho, mas o filho nasce. Nasce e está na escola e da Mansão do Caminho, porque a nossa assistência é integral. É como Joana disse, é uma educação integral. Transcende a educação que se dá nas outras escolas. Nós trabalhamos todo a criança, o que ela precisa, o que ela necessita, as suas dores íntimas. A semana passada, no curso do Centro Socioassistencial Ana Franco, onde nós temos várias disciplinas de canto, coral, de violão, etc., uma menina estava de casaco, um calor muito grande. Eu disse, minha filha, levante a manga do seu casaco. Ela disse, não, que eu estou com frio. Mais frio agora, no calor e tal, e tal. Quando ela levantou, ela estava toda mutilada. Ela estava se cortando por um motivo familiar do pai, da mãe. Nós encaminhamos a Gerulina para que ela desse entrada no curso de psicologia e ela agora está tomando medicação com o psiquiatra. E ela só tem 14 anos. Então, é difícil seguir as normas espirituais, é difícil. Mas, aos poucos, nós estamos conseguindo, de alguma forma. Obrigado, professora. Divaldo, como conciliar a educação formal com a educação do espírito, sem interferir no livre-arbítrio do educando? Peço licença, Clese, para acrescentar que nós estamos com 26 psicólogos, 2 psiquiatras, em atendimento durante toda a semana, e com 64 clientes das escolas, recebendo a orientação psicopedagógica, terapêutica, para os grandes problemas que afligem, especialmente os nossos garotos e garotas daqui do bairro, um bairro bastante complexo. Normalmente nos preocupamos muito com os direitos alheios, os direitos humanos, mas eu tenho observado na minha longa vida que os direitos humanos somente têm sido cuidados em favor do criminoso. Há um homicídio terrível e de imediato aparecem membros dos direitos humanos para atenderem ao pobre assassino. A família do assassinado quase nunca é procurada. O militar que morre em combate contra os criminosos, seus familiares são largados, não recebem visita nem orientação, além daquilo que a lei obriga o Estado a retribuir. Então, observo que nós temos muito pudor em não violentar o direito do outro e não desrespeitar. Mas qual é o direito de alguém que não quer em nada? Nós não vamos violentar, vamos expor. Dessa forma, também não o educaríamos. Uma criança que tem um câncer, um adulto, e que necessita de extirpar um membro, recusa-se, mas nós não vamos deixar morrer em respeito à sua liberdade de escolha. A liberdade de escolha deixa de ser individual para ser da coletividade, para ser da sociedade. Porque, às vezes, o indivíduo tem uma liberdade de escolha de natureza patológica, é um alienado, está sob um transtorno de qualquer natureza conhecida ou não.
E nós, aqueles que constituímos a chamada equipe ética, temos o dever, como os governos, de selecionar o que seja de melhor para o povo e ministrar por intermédio da educação. Por isso que já Kardec assinalava na questão 586A do Livro dos Espíritos: a educação é o maior adversário do materialismo e da crueldade. Não a educação que se adquire pelos livros, mas a educação de natureza moral. Essa educação de natureza moral são os exemplos. Desde quando fundada, em nossa instituição, não é permitido o uso de alcoólicos, de tabaco ou de substâncias perturbadoras. Por incrível que pareça, nós temos uma média de 10.000 pessoas que frequentam a casa por dia e nunca tivemos necessidade de chamar ninguém à atenção. Não temos em lugar de um escrito, é proibido fumar. Mas o bom senso de cada um sabe que numa casa de educação não se pode fumar, porque vai educar o fumante. Então, como é que nós desrespeitamos esse direito que o indivíduo tem de fumar? Não fumando, orientando que o cigarro, o charuto, o cachimbo, seja lá o que for, são muito elegantes, divertem muito, mas são constituídas as substâncias com elementos cancerígenos, com substâncias outras que perturbam a saúde do indivíduo. E então a boa norma, a norma ética e saudável, nos leva a proclamar como indispensáveis esses comportamentos em detrimento daqueles. Daí, nós expomos a doutrina não curricularmente como matéria da escola, mas como uma doutrina transversal. Há, na educação no Brasil, as doutrinas transversais, que no passado era instrução moral e cívica. Cancelaram. E hoje nós vemos que indivíduos com grande projeção intelectual não sabem o hino nacional. É uma vergonha, muitas vezes, dos campeonatos internacionais, quando estão cantando o hino do Brasil, metendo os lábios, batendo fora do compasso e fora das palavras. Então, aquela educação moral e cívica cuidava disso, dos valores pátrios, do respeito à nação, do respeito ao mais velho, porque é mais fraco. Não é que o mais velho tem direito, ele é mais frágil. Quando somos frágeis, crianças, o adulto cuida. Quando nos tornamos velhos, o adulto, que é a criança de hoje, cuida. Então, são deveres ético-morais que não podem ser jogados a esmo e simplesmente desprezados por uma horda de pessoas atormentadas que se tornam líderes de ocasião e graças à divulgação da droga e dos veículos que nós dispomos na eletrônica. Professora, de que forma o Espiritismo influencia na educação do ser em formação? Eu acho que eu já disse uma vez que é através do exemplo. Nossa casa, como o Divaldo falou, ninguém fuma. Nenhum jovem, nem de brincadeira, coloca o cigarro, nem papel na boca. Aliás, tem uma cena interessante, tinha 3 meninos de 4 anos sentadas com um pedaço de papel. Aí a coordenadora perguntou: o que é isso que você está fazendo aí? Estou fumando maconha. Onde você aprendeu? Na minha casa. Minha mãe tem um pé de maconha. Mas, à medida que ele vai crescendo, ele era da Escola Alvorada Nova, ele sabe que isso aqui não se usa. O Espiritismo mostra através do exemplo. Os nossos professores não fumam. Tem uma professora de matemática que fumava muito. Ela entrou aqui desde o primeiro ano do ginásio, do Colégio Nilson Souza Pereira, ela disse: meu Deus do céu, porque aqui não fuma, eu deixei de fumar. Porque aqui é horário integral. O professor entra às 7, sai às 4. E ela foi desabituando, naturalmente, a deixar de fumar, e não fuma. E agradece a mansão do caminho, ela não fuma mais. Então, eu acho, na minha opinião, que é o exemplo que mostra a atitude de uma pessoa espírita para uma pessoa que não é. Nós temos
que seguimos a doutrina, um comportamento diferente. Não bebemos, não fumamos, tentamos não falar mal do próximo, andamos com mais dignidade. Então, eu acho que isso é uma grande influência para o jovem que vem aqui. Os meninos estudam. Eu não sei se os senhores sabem que o ano passado 34 meninos fizeram o exame vestibular no Enem, todos os 34 passaram. Passaram em medicina, engenharia mecânica, os alunos do colégio. E esse ano já foi feito um pré-exame de Enem em diversas escolas particulares e caras de Salvador, e o nosso aluno tirou em 3º lugar, já, esse ano, antes do Enem oficial. Então, nos dedicamos mesmo à educação, à aprendizagem, aos valores. Eu acho que dá certo, que é o que Divaldo nos ensinou. Divaldo, ocorre processo obsessivo em crianças? Se sim, qual a postura correta dos pais diante desta situação? Primeiro, lembrar-nos que a criança só é criança na forma. O espírito que veste aquela matéria é velho, é um lidador de milênios, acumulando experiências transatas antigas que agora se vão manifestar como necessidades de evolução. E quando apresentam essas distonias pré-parto, durante o parto, pós-parto, na infância, são seus inimigos cobrando, aquele espírito padece e não tem como exteriorizar por causa da formação molecular da sua matéria, ainda em desenvolvimento dos órgãos. Que fazer? Da mesma forma que cuidamos dele quando está febril, dando um anticorpo, um antifebril, um antitérmico, levando a oração, que é o anti-obsessão, aplicando passe, que é uma terapia vibratória, falando-lhe, porque o corpo não ouve, mas o espírito que ali está, escuta e modifica o seu estado mental. E ter o cuidado de dar assistência de ternura e aplicar o que Chico Xavier me dizia com muito carinho, aplicar a dupla opção, amor e disciplina. Amor, sim, mas disciplina também. Porque nos vícios de cada um de nós está aquele da simulação, aquele de granjear a compaixão, a misericórdia, para passarmos bem. E os pais terem cuidado para avaliarem quando se trata de um transtorno emocional ou obsessivo, porque são diferentes. E aquilo que a criança está fingindo, orientar quando necessário e aplicar a disciplina. Pessoas me procuram para perguntar, como é que eu devo educar meu filho? Eu pergunto, quantos anos? 2 anos. Eu acho graça, eu digo 2 anos. Até os gatos educam, os cachorros educam, ensinam os hábitos, carregam com a boca. Como é que nós não sabemos educar? A criança chora a noite inteira e dorme o dia inteiro. Má educação. Nós criamos o vício errado, o automatismo. Eu não irei dizer o que fazer, porque não é a minha tarefa neste momento. Mas chora, deixa chorar. Quando cansar, para. E aí vai mudar o automatismo para os horários regulares. Um grande número de pais padece disso, a criança chora à noite e dorme de dia. Mas os pais têm que trabalhar durante o dia, ficam nervosos, irritadiços, violentos, detestam a paternidade, a maternidade, por falta do esclarecimento da disciplina. Outros pensam que deve fazer tudo para a criança não ter trauma. Então fica traumatizado para o filho não ter trauma. Em absoluto, nenhum nem outro tem trauma, é só orientar corretamente. Para dar o exemplo, em minha casa eram 15 feras. Minha mãe era analfabeta, mas não adiantava ficar fingindo, primeiro que ela não tinha tempo. Você ficava fingindo, ficava lá no canto até passar. E todos nós não temos traumas.
somos traumatizados pelo bem, pelo amor, pela fraternidade. Então, diremos uma frase muito bonita do Espírito João de Brito, numa mensagem recebida por Chico Xavier. No início e no fim de tudo, o amor é a base, porque Deus é amor. O ódio é o amor que enlouqueceu. O sexo é o amor que transtorna. O afeto é o amor que liberta. Aonde estiver, que esteja presente o amor. Se nós aplicarmos o amor, e eu vejo até hoje com eles, às vezes eles vêm e digam assim, não, Senhor, isso não se faz. Ele tenta, porque a criança não tem discernimento. Ele repete, e eu digo, não faça isto. Ele repete, não faça isso. Faça agora até cansar. Quando cansa, para e vai fazer outra coisa. Educar é ducere, é arrancar de dentro. Todos nós temos a essência da vida que procede de Deus. O instinto predomina por causa de um deles, que é o da conservação da vida. Os demais nós educamos. O medo, que se transforma numa emoção. A violência, que é o medo transformado em ira, e a ira na violência. Então, a educação pode modificar muito. Permita-me narrar, talvez mais uma vez, uma história muito prática da educação, entrando na área da Clese. Um discurso imenso foi programado em Atenas, no grande santuário da cultura. E o grande orador, o melhor da época, foi convidado para falar sobre educação. E então ele pediu um prazo de 6 meses. E todos disseram, mas Licurgo, você é a nossa maior cultura e pede 6 meses para falar sobre educação. Ele disse, bem, eu necessito de 6 meses. E não poderia diminuir o prazo? Não, 6 meses. Aceitaram. No dia programado, o auditório imenso no alto do Monte Ateniense estava repleto. E ele veio acompanhado de 2 servidores, cada um segurando 2 pequenas jaulas ou 2 gaiolas. A área aberta na arena, o auditório. No momento, ele fez a saudação e deu um sinal a um dos que carregava as 2 gaiolas. Abriu e saiu um coelho correndo na arena. Ele deu sinal ao outro, que abriu a porta e saiu um cachorro, um cão. Avançou na lebre, no coelho, comeu. Ali, destroçou para constrangimento geral. Ele mandou limpar e recomeçou. Soltou a segunda lebre. Todo mundo já imaginou o que ia acontecer. Ele pediu que soltasse o segundo cão. As pessoas já esconderam as mãos quando o cão chegou na lebre, deu uma patadazinha e a lebre rolou. O cão rolou e ficaram brincando. E todo mundo surpreendeu, mas o que é isto? Ele disse, educação. O primeiro cão não foi educado. Não precisa comentar mais nada. Está encerrada a conferência. Então, eduque a criança, dizia Pitágoras, 300 anos antes de Jesus. E não necessitará que os administradores punir. Eduque, que não será punido. Assim é esse trabalho que nos cabe, de ensinar sempre o bem e viver dentro das linhas básicas do bem. Professor, como é que é trabalhar na mansão do caminho, a educação na mansão do caminho, com uma população de diferentes crenças e algumas até contrárias ao espiritismo? Olha, eu acho que é uma bênção trabalhar na mansão do caminho. Como o Divaldo falou, Licurgo, que era um gênio, usou do conhecimento dele para ensinar a educação. Eu já tenho uns 50 anos ou mais, né, Mário Sérgio, que trabalho aqui na educação e cada dia eu aprendo mais.
aprendo mais. Nós temos aula de capacitação, todos os educadores da casa, com pessoas de fora, com a doutora Cristiane Beira, para nos dar uma orientação educacional, mas cada dia é uma novidade. Cada dia é um mundo novo que nos apresenta. Então, eu continuo estudando educação, aprendendo, achando bom trabalhar. A maior felicidade da minha vida é quando eu, ainda nova, jovem, me acordo e venho para a Mansão do Caminho. A gente chega aqui e encontra grandes desafios, principalmente da família do bairro, que é uma família meio violenta, meio difícil, mas me sinto feliz. E cada dia aprendo mais, porque são novidades, vamos dizer assim, que a gente não encontra no livro. Por mais que se estude, não encontra no livro. Então, é um desafio, realmente, que tem sempre coisas novas para a gente definir, dar regras, conduzir, e estamos aprendendo, engateando. Temos um mestre à nossa frente, de uma grande experiência e conhecimento, e procuramos imitá-lo. De uma forma ou de outra, sempre pedimos conselho do que fazemos, o que faremos em alguma atitude, se erramos ou não, porque temos que errar realmente, errando que aprendemos, e continuo feliz. E, enquanto eu tiver discernimento, continuarei nesse trabalho que eu considero abençoado. Obrigado, professora. Divaldo, como lidar com as tristezas da alma, quando o desânimo, a amargura dos fracassos nos bate à porta, e não conseguimos ver e nem ter a alegria de viver? Nesse estágio, já nos encontramos com um transtorno depressivo. O lamentável é havermos deixado chegar a nossa emotividade a esse estado de perda do encantamento. Nós sabemos que existem glândulas especiais em nosso cérebro, em nosso organismo, as chamadas glândulas endócrinas, de secreção interna ou secreção mista, que respondem por muito desses fatores. Há alguns anos eu li um livro de um psicólogo alemão falando sobre uma glândula, aquela que produz o hormônio da felicidade. Ela necessita de estímulos para poder realizar o seu mistério de produzir a dopamina, naquela regularidade que estabelece o equilíbrio. Mas há fatores hereditários, fatores mesológicos, educacionais, familiares, que geram transtornos emocionais e a pessoa não estimula a glândula a produzir o necessário. Essa carência produz a ausência da alegria, a ausência do sorriso, a ausência da esperança e mesmo a perda de sentido da vida. Mas este é o problema. Como recuperar? Recomece. Recomece sem crer que vai dar certo. Programe o seu hoje, não amanhã. Quando sair daqui, eu vou me esforçar para fazer tal coisa. Claro que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. E quando chegar em casa, tente. Se não der certo, não desista. A insistência faz que o organismo obedeça do psiquismo para o orgânico. Da mesma forma que nós somatizamos os males, somatizamos os bons sentimentos, as qualidades, as esperanças. E sempre que eu digo isto, não é teórico, eu faço. Numa existência longa, nós temos períodos todos imagináveis, mas eu me impus estar sempre bem, mesmo quando estou mal. Eu estou mal, mas o problema é meu.
Então eu não reajo mal contra os outros. Os outros não têm nada que ver com a minha disposição, mas eu tenho a obrigação de ser gentil com todos. É apenas uma questão de direcionar a mente. Ou eu me permito ser um reagente, ou me permito ser um agente. Eu prefiro ser um agente. Alguém me perguntou, mas de volta está sempre alegre? E sempre espirrando. Então, isso, porque quando eu penso que eu estou vivo, encarnado, eu digo, oba, é uma maravilha. Que adianta ser um santo e morrer jovem? Não, eu prefiro morrer centenário, mas estar sendo útil. E é esse o nosso trabalho. Aquele que não sente mais alegria, que está nessa faixa de uma depressão profunda, recorra à ciência médica, psiquiátrica. Tome as medicações que fomentam a produção de oxitocina, de dopamina e etc., mas dirija o pensamento, que é o grande dínamo mantenedor da força. Eu estava hoje fazendo uma terapia, porque eu estou com ambas as mãos com câimbras 24 horas, porque estou com problema do carpo, passando no túnel, e os ossos estão prendendo e dando câimbras nas mãos, nos braços agora, nas pernas, porque por aqui passam os nervos. E o médico me disse, olha, eu vou fazer uma terapia para afastar, a fim de evitar a cirurgia. Vai doer. Eu disse, pode mandar brasa, porque eu não gemo, eu aguento. Eu aprendi a não gemer, eu aprendi a não chorar, eu aprendi a achar que a dor é um fenômeno como alegria. Ele aí achou que estava à vontade, trouxe um martelinho elétrico, que quase que me desencarnou as duas mãos. E houve uma hora que ele disse assim, doeu? Eu disse, doeu. Mas você não reclamou? Eu disse, é para reclamar ou para aguentar? Simplesmente porque eu digo, olha, que bom, o negócio está fazendo efeito. E então eu psicografava 6 horas por dia. Não estou psicografando meia hora, porque as dores são abençoadas. Mas nem por isso eu deixo de psicografar. Vou para o dever da sessão mediúnica. No dia seguinte, eu tenho várias almas amigas que gostariam de digitar, mas o trabalho é meu. Eu vou e digito. Paro, recomeço e digo para as mãos, mas logo nas mãos, eu tenho as pernas grossas. Se ninguém nunca viu, é uma pena. Então vai para lá, que lá não me atrapalhe nada. E esta é a razão. Viva! Não se torne a sua vida um lamúrio. Torne a sua vida um evangelho de feitos. Professora, a senhora podia fazer um balanço da educação na Mansão do Caminho? Eu só vou ter elogios no balanço da educação do caminho, porque eu acho uma beleza incrível. Os meninos não brigam na Mansão do Caminho. Olha que essa semana o professor chegou dizendo que foi para uma escola, quando chegou lá, a coordenadora estava com o braço sangrando, porque o menino avançou, entortou o braço, não sei o que é que houve, que estava sangrando. Então, a avaliação que eu faço é que nós aqui, a Mansão do Caminho, forma cidadãos. No meio de tanta miséria, de tanta degradação, daqui saem homens e mulheres dignos e decentes. Na minha opinião, eu sou um pouco exigente. O meu nome na Mansão do Caminho é Ela. Quando eu venho ali, estou indo daquela grupo ali, fazendo alguma coisa que não deve, o que não deve é jogar uma bola no lugar errado, gritar mais ou gritar menos, aí um diz para o outro, ela vem ali. Aí, quando diz ela vem aí, parece até que eu sou uma coisa diferente. E eu me arrumo, eu me penteio, eu fico direitinha, para não ser aquela pessoa
tão diferente, mas sou ela. Mas é um prazer trabalhar aqui. É um prazer porque aqui nós cumprimos as normas, as leis, sem impor, sem exigir. Eles sabem que tem que agir assim. Ou então, eles pedem transferência. É muito sutil. Você não quer, meu filhinho, chame mamãe e papai e peça a sua transferência. Porque aqui tem que ter normas, tem que ter dignidade. Os amores existem do portão para lá. Eles estão na idade que se agarram, que querem bem. O que é que há? Não, eu estava aqui descansando, descanso em casa. Então, é feliz. Eu sou feliz em ver que isso aqui funciona. Funciona de verdade. Obrigado, professora. Divaldo, o que é que significa o sonambulismo em crianças e adultos? O sonambulismo. O sonambulismo é um fenômeno psicológico. Não é necessariamente mediunidade. É uma faculdade orgânica que permite o desprendimento para as chamadas viagens astrais. Ele é muito comum nas experiências psicológicas, especialmente na hipnose, com o objetivo de liberar de problemas, de libertar de conflitos. E a partir do fim do século passado, a terapêutica de regressão de memória utilizou-se do sonambulismo natural, em quem possui a faculdade, e do sonambulismo provocado, através da experiência com qualquer pessoa, porque nós temos a tendência de ser submetidos à hipnose e adormecermos, desde que o agente saiba aplicar bem os recursos do sonambulismo. Desta forma, se pode trabalhar o sonambulismo para evitar determinados riscos na infância, no adulto, que se pode levantar à noite absolutamente adormecido e correr alguns perigos. Hoje, não tão graves como ontem, porque facilmente a pessoa desperta. Há muitos fatores ambientais que não permitem mais aquele sonambulismo da pessoa sair de casa, andar pela rua, subir em muros, etc. É mais um estado de repouso do ego, abrindo espaço para o self, do eu atual, às minhas aspirações espirituais. Como trabalhar isto? Através da fixação de boas ideias, de ideias saudáveis, para poder mandar ao inconsciente aquilo que desejamos de bem. Porque nós, saturando o inconsciente de ideias, essas ideias vão e voltam com uma força poderosa até de caráter saudável. Bem, estamos chegando ao final da nossa conversação sobre o Espiritismo, da noite de hoje. E tenho convido a professora Clésia para as suas últimas considerações para todos nós. Minha última consideração é a você, Mário Sérgio, de ter me convidado para falar uma coisa que eu não gosto de falar. Eu falo para pai, para adolescente, Divaldo, eu acho que eu falo. Eu falo em casa, eu falo na mesa, eu falo com nossos amigos da casa. Mas falar para uma plateia tão ilustre sobre educação, que eu ainda estou engateando, aprendendo aos poucos, para mim é uma honra. Quero pedir desculpa também, se porventura não correspondi à pergunta que foi me feita. Mas eu tive a maior boa vontade em dizer tudo aquilo que eu sinto e que está ao meu alcance. Quero agradecer a todos que estão presentes e a tio Di. Muito obrigada. Obrigado, professora, pelas... Os aplausos são um reconhecimento ao seu trabalho por mais de 50 anos na nossa casa, com dedicação, profundo amor e muito respeitada por todos, pelos pais, pelos alunos e por nós, que somos colegas de trabalho dela. Então, eu agradeço ao público aqui presente, ao público remoto que nos assistiu, a Isiane, que nos traduziu aí nas Libras,
Muito obrigado, Isiane. A professora Clésia, Divaldo, a professora Solange, ao ilustre Maurício, que vai nos brindar no sábado com belas canções, a equipe da Mansão do Caminho, a técnica, né, o Sérgio e o Júnior, e a todos que aqui tiveram conosco neste momento. Muito obrigado a todos. Agora nós vamos para o encerramento da reunião, que eu passo a palavra a Divaldo, para o momento dos passes coletivos, que nós teremos a partir desse instante. Para que levem para casa um bom fruto da educação, vou narrar extracurrículo um dos momentos dela. A criança era rebelde. A mãe não tinha forças. E então ela terminou mandando chamar o pai da criança para uma entrevista. E o homem veio com muito ouro, medalhões, bonito, bem elegante. E então conversou muito com ela. E ela mandou chamar a criança. E disse, olha, ele não obedece. E nós não podemos. Então apelamos para o senhor, que é o pai, a fim de podermos educá-lo. E o pai, que já se havia apresentado como chefe, um dos chefes da droga na região, disse para ela assim, professora, fique tranquila. E olhou para o menino como que ia devorar a criança. Eu estou tão contente que vou lhe dar meu cartão. Eu estou me transferindo do Alto da Cebola, onde tem o escritório, aqui para o Pau da Lima. Aqui está o meu cartão. Qualquer necessidade, a senhora telefona. Ela, então, ficou uma autoridade na questão da droga. Mas o menino continuou e ela disse assim, meu filho, seu pai, este trabalhador. Foi assim que ela ficou notável do Pau da Lima. Vamos agora, com uma boa disposição de ânimo, sintonizar com essas entidades abençoadas que nos comovem, que nos educam, que têm paciência conosco e não cessam de nos ajudar. É o momento do intercâmbio de energia, a terapia fluídica. Vamos, então, pensar em nossos problemas pessoais e pedir a Jesus, nosso terapeuta divino, para que atenue, melhore, ou nos liberte, ou nos ajude a conduzir esse calvário que é de bênçãos, embora as dores do momento. Convidamos os médiuns, nossos colaboradores devotados, para que possam contribuir com as suas melhores energias em nosso favor. Ó amigo de todos que necessitamos de amigo, abençoa a esse grupo de corações, corações que se dedicam a servir, permitindo que os benfeitores deles, utilizando-se, nos proporcionem fluidos de saúde e de paz. Pedimos-te, em consequência, por nós próprios, por aqueles aos quais amamos, por aqueles outros que nos amam, por quem não gosta de nós, ou nós não gostamos. Permite, Senhor, que o nosso pensamento, em uníssono
com as leis universais de amor, contribua para auxiliar os suicidas que tiveram desencarnação dolorosa, auxiliar os obsidiados que estão perdendo a razão e a lógica ao peso dessas energias desvairadas. Também te pedimos, pelos que se comprazem no mal, na infinita ignorância em que permanecem, nós te suplicamos que abençoes o Brasil neste momento grave em que o destino do futuro estará sendo delineado. Dá-nos discernimento e a decisão de agir com segurança e paz interior. Permite a harmonia do nosso lar, da nossa família, no nosso trabalho, na vida social, paz na terra, nós te suplicamos. Abençoa nossa água, permitindo que absorva energias saudáveis. E agradecemos-te, joviais, alegres, porque nos ensinas a viver, a bem viver. E em teu nome, exorando as divinas bênçãos, sob a tutela dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião, formulando votos de harmonia para todos nós. Está encerrada nossa sessão.